Boa tarde. Quero saudar a desembargadora Áurea na presidência de trabalho. Quero saudar o queridíssimo Dierle Nunes, meu parceiro, sócio do livro, que publicamos há pouco, comentários ao CPC, pela Saraiva. Satisfação, obrigado pelo convite, toda a organização da OAB. Quero saudar, também fazer como fizeram antes, alunos, advogados, profissionais, juízes, promotores, enfim, estagiários, essa valente classe oprimida desse país. Estagiários de todo mundo, univos, nada tendes a perder, senão vossos manuais, enfim. Saudar o ministro Kukina pela sua simpatia e, com isso, acho que eu consigo saudar a todos, porque quem não conhece ou quem não convive, ele é muito simpático e, com isso, eu acho que eu posso homenagear a todos, né, citando essa autoridade que é o ministro. Quero citar todos os demais, eu não poderia, apenas durante a fala farei algumas coisas. Quero dizer que farei um discurso diferente, pegarei a palavra da desembargadora Áurea, e eu estava preocupado se eu faria isso que eu vou fazer ou não, mas quando ela falou estamos num caos, eu fiquei livre, e agora... Então, e depois de ter ouvido tudo que o Fred disse daquelas 6 hipóteses, tudo que eu vi depois, eu encontrei a 7ª hipótese do Fred. A 7ª hipótese é estocar comida e fugir para as montanhas, sem dúvida nenhuma. E quero dizer que há vários modos de contar as coisas, e o sujeito estava prestando uma entrevista para o Abraham Lincoln e tinha que preencher o formulário. E tinha que botar a profissão do pai. E a profissão do pai era ladrão de cavalo. E como o pai morreu enforcado, como é que ele vai botar isso em 1800 e pouco? Aí ele descobriu um modo de como fazer palestras e como dizer as coisas de modo diferente. E ele colocou ali, como o seu pai morreu, ele disse assim, estava numa cerimônia pública e a plataforma cedeu. O Alexandre Câmara estava aqui, homenageando a sua esposa. Eu os conheço desde o tempo do Hotel Glória. Lá desfilávamos nós, Fux Capanema, Luiz Roberto Barroso, toda essa gente, Calmon de Passos, desfilávamos no Hotel Glória, e também o Clóvis Bornai, todos nós. E lá o Alexandre Câmara tinha uma placa no carro, ele tinha um adesivo no carro, diz assim, entendi, li Lênio Streck e entendi. E fazia muito sucesso isso lá no Rio. E ele falava com o precedente dele, de 28 anos, eu sou casado há mais de 30, e certa vez eu estava aqui em Natal e assisti uma conferência sobre divórcio. E o conferencista pulava de um lado para o outro, falando um negócio do divórcio, assim, com uma fleuma, e as pessoas aplaudiam tudo aquilo, e eu fiquei pensando, mas que coisa impressionante. Logo depois foi a minha fala, peguei o telefone, ao vivo, se liguei, disse assim, Rosane, minha querida, escutei uma palestra agora sobre divórcio, isso é uma coisa tão linda que eu quero me divorciar também. Então, o direito tem dessas coisas, né? Se consegue fazer palestra sobre tudo, inclusive sobre divórcio. Eu farei uma conferência de raiz, e não Nutella também. Isso também. Então, se alguém acha que o Código de Processo Civil tem problemas, não conhece o processo penal. O Brasil é o único país do mundo em que você começa a cumprir penas sem sequer ter sido denunciado. Isso é uma maravilha. E o processo civil também tem suas coisas, né? Por exemplo, quando as leis são claras, o juiz ou o desembargador diz, nesse caso aqui eu não vou aplicar. Por quê? Bom, porque a minha consciência, não sei o quê. Então, enfim, essas questões todas são complicadas porque a democracia exige que nós tenhamos compromissos, né?
E, por isso, eu quero falar uma coisa diferente aqui, que é sobre legal rights, ou seja, eu quero falar de direitos legais, eu quero dizer dos direitos que o sujeito cidadão pode exigir, e, portanto, isso se trata com uma teoria da decisão. Teoria da decisão trata disso, direitos jurídicos, como diria Dworkin. Eu quero tratar aqui do como, e não de quem. Ou seja, eu não vou explicar como se resolve o caso X, Y ou Z, mas eu quero dizer como se resolve em todos os casos e o que nós precisamos com a teoria da decisão. Portanto, eu não vou falar de direitos legislativos, de teoria do poder ou da teoria política. O que estamos fazendo hoje é uma teoria política, uma teoria do poder ou uma teoria política do poder. Por exemplo, quem defende a tese das cortes de precedentes não está tratando da teoria do direito, está tratando de uma teoria política. Não é teoria do direito, não é como se decide, é quem decide, que poder tem para decidir e que espécie de precedente será feita. E isso é um problema. Então, como eu sou um jurista, não sou um sociólogo nem cientista político, eu não vou tratar de teoria do poder. Eu quero aqui dizer e elogiar as conferências anteriores, inclusive citando dois autores aqui, o Alexandre Freire, que outro dia postou no Facebook, ele falou aqui há pouco, não sei se ele está aí agora, essa questão de que a teoria defender cortes precedentes no Brasil hoje é uma teoria da pós-verdade. Ele tem toda a razão nisso. E também o Alexandre Bahia, que, na sua tese de doutorado, há muitos anos, dizia essa questão que foi discutida aqui hoje, que e eu cito toda hora, tribunais decidem causas e não teses. E o Alexandre, todos trabalharam isso aqui tão bem, e esse é o ponto. Falar em decisão não quer dizer que possamos confundir uma teoria da decisão que juízes devem respeitar com o agir estratégico dos advogados. O advogado faz seu agir estratégico, Flávio. Ele tem esse direito, deve fazê-lo. Agora, o juiz tem responsabilidade política, o promotor tem responsabilidade política, é diferente. Então, quando eu estou dizendo algo aqui, estou dizendo como professor e não como um agir estratégico. Agora, isso não significa que você, como advogado, faça as suas teses. Agora, no agir estratégico pode estar a exigência do cumprimento dos ditames da teoria. Entende? Mas são coisas diferentes uma teoria da decisão e um agir estratégico do advogado. No Brasil, a gente confunde, muitas vezes, um parecer jurídico para defender determinada causa, confundir isso com doutrina. Doutrina tem um aspecto de distanciamento teórico necessário e que não envolve necessariamente o que eu, pessoalmente, não importa o que eu, pessoalmente, assim como eu não gostaria que a desembargadora Áurea, quando decide, ou o ministro Kukina, colocasse a sua visão pessoal. Eu sempre quero que se julgue de acordo com a lei, porque nós discutimos antes se uma coisa é boa ou ruim na lei, depois você interpreta. Agora, a interpretação é ampla, porque precedentes também são textos. Então, minha visão sobre o direito possui um acentuado grau de ortodoxia. Eu já fui chamado até de originalista, né? Alguns inimigos me chamam de originalista, porque eu seria muito conservador nessa questão da interpretação da lei. Não tem nada a ver, porque eu adoto uma tese própria, a partir do que eu chamei de crítica hermenêutica do direito, uma visão antipositivista ou não positivista. Quero dizer a todos que eu não sou processualista, eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho, só para avisar. Sou um constitucionalista, mas sou limpinho. Então, se eu fosse adotar, Gerli Nunes, um positivismo, e eu respeito todas as teorias, faço diálogos, se eu fosse adotar uma teoria positivista, que, aliás, poderia ensinar muito para muita gente, eu adotaria a mais radical de todas, a de Joseph Russell, que é um positivista exclusivo. Eu fiz uma coluna, inclusive, propondo uma aliança, num determinado momento, com o Bruno Torrano, que é um dos positivistas exclusivos com quem eu debato. E eu usaria uma tese do Joseph Russell chamada preempção. Ela funciona assim, ela funciona em 3 bases. Vejam como é simples e como pode ser importante, pelo menos num plano. O direito reivindica, pensem comigo, ministro, o direito reivindica a autoridade que requer que o destinatário adote o que o direito lhe manda fazer como razão determinante de sua ação. E isso cancela todas as razões em contrário. Isso se chama preempção. Isto é,
Não há livre convencimento, por exemplo. E todas as razões contrárias, porque o Código tirou, devem ser respeitadas pela preempção. A segunda, um direito que não operasse preempção não teria autoridade. E um direito que não tivesse autoridade não seria direito. Terceiro, logo, o direito não pode incorporar critérios que impeçam a preempção sob pena de perda de autoridade. Mas o que são critérios morais? Critérios morais são tais que tratam o destinatário como pensador autônomo, cujo juízo vale tanto quanto de qualquer outro. Por isso, critérios morais podem ser sempre reexaminados em sua correção e podem ser aceitos ou rejeitados, mantidos ou revisados pelos destinatários. Logo, critérios morais não permitem preempção. Logo, não fazem parte do direito que está aí, porque eu não admito que você corrija moralmente um direito. Embora a moral entre antes e discuta, por exemplo, se é bom ou ruim determinado, isso nós discutimos na esfera pública. Todos. Linguagem pública. O que você, na sua linguagem privada, pensa, não pode corrigir o direito. Claro, o positivismo, todos os positivismos têm um problema. Por isso que eu sou um antipositivista ou não positivista, porque não tem teoria da decisão. Ao fim e ao cabo, né, Flávio, não conseguem evitar que o juiz lance mão da discricionariedade, porque tudo isso que ele está dizendo é no plano da descrição do direito. Na hora da aplicação, os juízos morais podem entrar. E esse é um problema sério, porque se sofre aí de uma espécie de ceticismo interno, que, aliás, está presente hoje no Brasil, em que qualquer decisão pode ser correta. O Dworkin tem o exemplo do caso Riggs versus Palmer, em que o avô mata o neto mata o avô para ficar com a herança. E a lei, não havia nenhuma lei que falasse disso, e, portanto, ele entrou com ação para ganhar a herança. Porque, afinal, o que não é proibido é permitido. Não estava escrito na lei quem mata o avô fica com a herança, não fica com a herança. E aí os tribunais, na época, daí o Dworkin inventou sua teoria dos princípios a partir de 1890, desse caso de 1895, em que se disse que, bom, tem uma coisa maior que um princípio, que é um padrão de decisão, pelo qual todo o direito está assentado em cima de uma questão fulcral, que é: ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Logo, o Elmer, que era o neto assassino, não levou a herança. Diz um positivista exclusivo, como Raz. Qualquer das duas respostas poderia ser verdadeira. Isso é ceticismo interno. E eu acho que o direito tem que encontrar respostas adequadas à Constituição, respostas corretas, e sobre isso que eu estou falando. Isto é, eu penso que uma teoria da decisão deve dizer como se decide, como se deve traçar critérios. Uma teoria tem que ser prescritiva. Assim, temos que acabar com alguns mitos e deixar claro algumas coisas como: questão texto e norma, que hoje todo mundo conhece. A norma é o produto da interpretação de um texto, todos dizem isso, mas vamos terminar com a ilusão, de que o texto sozinho contém a norma. Isso é um problema. Isto o positivismo clássico dizia. Mas, segundo, tem um outro problema. Se a norma é o produto da interpretação de um texto, a norma não pode se descolar totalmente do texto. Isto quer dizer, uma teoria da decisão tem que controlar a norma que é atribuída ao texto, porque se a norma for atribuída de qualquer modo, eu já não tenho texto, eu só tenho a norma que se transforma num novo texto, que, por sua vez, esqueceu o que foi legislado. Logo, que sentido tem? Não teríamos mais direito. Então, tem que fala um pouco com essa ilusão assim dos críticos, né? O professor chega na sala de aula e diz: o juiz Boca da Lei morreu, agora é o juiz dos princípios. Fujam, porque eu prefiro ainda o morto. Porque se eu fosse escolher, eu escolheria o juiz Boca da Constituição. Hoje, o gesto mais revolucionário no Brasil é cumprir a legalidade. Tenho insistido nisso. Hoje, ser legalista é ser revolucionário, é só isso que eu quero, uma Constituição como a nossa, que diz que é presunção da inocência, e o Supremo diz que não. Mas por que o Supremo acha que pode dizer que não? Porque nós temos que constrangê-lo, eu chamo isso de constrangimento epistemológico. E congressos como esse, e tudo que nós escrevemos tem que servir para isso. Acho que jurista não tem que fazer glosa de decisão.
ele não pode ser um simples glosador, porque, se ele for muito glosador, ele fica só um gozador. Então, dizer que a norma é o produto da interpretação de um texto, não pode esquecer o texto. Como diz o Gadamer, o texto é como a palavra do rei, ela sempre vem primeiro. Segundo, decisão não é escolha. A escolha está no campo do político, da moral e da economia. Direito é outra coisa, exige decisão, responsabilidade política. Portanto, o direito não é uma racionalidade instrumental que está à disposição do intérprete. Terceiro, democracia exige um acentuado grau de autonomia do direito. Isso quer dizer, direito deve ter e reforçar barreiras contra os predadores externos e internos. Nós devemos construir um bunker epistêmico para proteger o direito dos predadores, né? Uma paliçada, né? Onde que nós colocamos os atiradores, os snipers epistêmicos, para atingir os predadores. Quais são os predadores? Os predadores externos, os exógenos, são a moral, política e a economia. O que está por trás deles? Os raciocínios e as teses consequencialistas. Vou decidir assim porque atende os reclamos da sociedade. Quais são os reclamos da sociedade? É um enunciado empiricamente não verificável. Como se a Constituição fosse justamente, como se a Constituição não fosse exatamente o remédio contra maiorias. Vou decidir desse modo porque é justo. Justo para quem, cara pálida? Me conta, existe um justômetro, um justiçômetro? E, se existisse, ainda teria um vindo do Paraguai e o outro feito em Londres. E a Patuleia usaria aquele que estraga no primeiro uso, né, o justiçômetro, que não funcionaria. Predadores internos, quais são? Decisionismos, livre convencimento, que eu ajudei a tirar do CPC, fragilização da coisa julgada, ignorar os limites semânticos do texto, ignorar um texto válido sem declará-lo inconstitucional. No processo penal, por exemplo, no processo civil, isso acontece todo o tempo. Predador outro interno, usar a ponderação de alexia brasileira, isso, para mim, é uma espécie de chikungunya epistêmica. Exatamente, é uma zica. Usar a ponderação do Alex do modo como está se usando é chikungunya. É zica, não tenha dúvida. Tem um aluno meu, que até ganhou o prêmio CAPES, que fez uma pesquisa de 189 processos do Supremo Tribunal, em um período de 10 anos, terminou em 2014 esse período, então, de 2004 a 2014, de 189 casos que citava ponderação e proporcionalidade, ele constatou que em nenhum foi usado o que o Alex diz que é a ponderação. Portanto, a ponderação é uma cachanga, é algo que você usa e faz qualquer coisa com isso. Por isso que eu digo que é uma espécie de chikungunya e que tem que ser combatida. E combatida ali na raiz, pegando o mosquitinho, né? A sala de aula que incentiva isso, né? O professor devia ser processado, às vezes, por esse tipo de coisa. O outro problema predador é a moral que corrige o direito. E, se a moral corrige o direito, eu até aceito. Agora, eu quero que me responda a seguinte questão: quem corrige a moral? Se me responderem isso, eu saio daqui, vou para casa, I rest my case, me diga quem corrige a moral. Pronto. Ah, é o direito que vai corrigir a moral. Ótimo. Por isso que o direito existe. Ele chegou antes. Então, portanto, sua pergunta chegou atrasada, porque nós fizemos o direito exatamente para que a moral fosse filtrada por ele, porque ele filtrou a moral antes. E esse é o ponto que faz com que eu tenha condições de ter um direito democrático. Então, os predadores, outro predador são o que eu chamo de predador do Estado Islâmico, né, uma espécie de califado do direito, né, que são essas produções de direito simplificado, mastigado, coachings do direito. Isso, para mim, isso é o novo califado. É uma espécie assim daquela gente do ISIS. Isso vai ajudar a destruir o direito, se já não destruiu uma grande parte. Então, ter presente uma decisão não pode... nós temos que ter presente que ela não pode ser dada do tipo decido primeiro e depois busco o fundamento. Isso é ignorar centenas de anos de pesquisa sobre a importância do processo. O processo é como o raio-x do aeroporto. Um exemplo muito simples. O processo raio-x do aeroporto, ele serve por princípio. O que é um princípio? O princípio é um padrão, o padrão de segurança do voo.
E é um não necessário, é como tubos tigre, né? Na hora H, ele não aceita. Por quê? O processo é condição de possibilidade. Às vezes é antipático. Uma velhinha produziu queijo o ano inteiro, vendeu queijo para visitar a filha dela, ela mora no Rio Grande do Sul, e a filha no Piauí, comprou pela Gol 12 parcelas, uma passagem com 15 escalas, vai chegar uma semana depois, e ela vai para o aeroporto, o ônibus estraga, e está chegando no aeroporto, carregando um queijo para a pobre filha, chega perto do raio-x e está fechando o voo. Se ela passar no raio-x, vai perder o voo, o dinheiro, as prestações e o queijo. E a malta toda passa, passa, passa. E o malvado do cara do raio-x diz, não. Vocês gostariam que ela passasse? Qual é o critério no seguinte? Quem segura o próximo? Ou ele sabe, ele tem a verdade real, ele tem a cognição perfeita, ele busca a essência que a velhinha não é uma terrorista ou que não tem uma bomba no meio do queijo? Vocês querem que o cara do raio-x escolha quem ele revista? O Dierle nunca seria revistado, bonitão com essa roupa. Eu, sem gravata, cairia sempre na malha. Porque ele seria discricionário. E não é discricionariamente que você decide. Então, pressuposto de tudo isso, uma decisão deve ser dada por princípio e não por política, e nem por moral. O que é um princípio? Um padrão com normatividade. Não pode ser inventado pelo jurista. Isso enfraquece a autonomia do direito. O princípio deve ser aplicado no código lícito e ilícito. Exemplo, como eu falei, a caricatura, né, os tubos tigre. A proibição de prova ilícita. Sob nenhuma hipótese, uma prova ilícita pode ser utilizada. É um não necessário. Isto quer dizer que, conforme o Dworkin, o princípio é um padrão que deve ser observado, não porque vai promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social, ou o prazer para a velhinha visitar a sua filha, considerado, mas porque é uma exigência de justiça ou capacidade, né, de equanimidade para que se tenha o respeito à dimensão da moralidade que foi discutida pela comum unidade antes de tudo isso. Uma teoria da decisão deve ter a Constituição como questão inegociável. Claro que isso não quer dizer que o juiz seja um alface. Bate um coração no peito do juiz. Eu não tenho dúvida disso, eu não estou no século XIX. A Constituição, então, lá não tinha força normativa e o direito estava separado da moral. Para preservar o sagrado produto do legislador, que tinha total liberdade, por exemplo, na França, proibia-se os juízes de interpretar. Mas isso foi na França, depois na Alemanha de outro modo e na Inglaterra de outro. Hoje nós temos um outro modo, uma cooriginariedade entre direito e moral. As discussões morais, por exemplo, o ideal de boa vida, que não é o ideal de vida boa, na minha terra, o preguiçoso chama o vida boa, mas o ideal de vida boa já estão na Constituição. A discussão é como fazer o ordenamento a partir desse texto jurídico que incorporou os valores da sociedade, como fazer cumpri-lo. Então, do debate entre jurisdição e democracia, que eu não considero problemático, eu acho que a jurisdição é compatível com a democracia, nós caímos no dilema. Qual é o dilema? Como decidir? Bom, eu ajudei, aí vem o Código de Processo Civil, eu ajudei a levar isso para dentro do CPC. Participei diretamente do artigo 371 e 926, coerência e integridade, foi emenda minha, com a ajuda do Dierle, com o próprio com o Didier também. Tiramos o livre convencimento, introduzimos o dever de a jurisprudência ser coerente e íntegra. Esse é o início da teoria da decisão, Dierle. Também participei do artigo 489, você, para evitar o veto, lembra-se da nossa briga? Não veta, presidente. Eu vou ter que precisar uns 7, 8 minutos. Não veta. Não, e, na verdade, faltam uns 7 aqui. Ó. Não veta, presidente. Nós dizíamos, o Dierle e eu, né, e dizíamos para vetar o da ponderação. Ela, não sei, ela acabou consultando 3 caras e eles não se entenderam, porque um disse que ponderação era um princípio, o outro disse que ponderação era uma regra,
e ela parece demitiu os 3 depois, e mesmo ela caiu depois. Eu acho que ela caiu por causa disso. Eu avisei, eu mandei uma carta e eu disse, a senhora não vai, se não vetar a ponderação, essa chikungunya, isso pode lhe custar caro. Não sei por quê, mas pode ter sido, nunca se sabe. Então, quais são os elementos da teoria da decisão? O parágrafo 1º do artigo 489 tem 6 pontos importantes. O dever da fundamentação, que é o ponto, está ligado a tudo isso. A minha teoria da decisão tem alguns elementos que aqui eu exponho rapidamente, além dos pressupostos teóricos que a sustentam. Por exemplo, obediência a 5 princípios padrões. Toda decisão, eu escrevi ontem um pouco disso no Conjuro, toda decisão tem que passar por 5 filtros de padrões. Preservar a autonomia do direito. 2, preservar a coerência e integridade, que está no CPC, evitar a discricionariedade, que está no 371, o dever de fundamentação, no 489, e eu escrevi tudo isso antes do CPC, isso está no nosso comentários à Constituição, com o Gilmar, Ingo, etc., ganhamos o prêmio Jabuti. E o direito fundamental é uma resposta adequada à Constituição. E, se necessário for, filtrar as 6 hipóteses pelas quais o judiciário pode e deve deixar de aplicar uma lei. O juiz não é um alface, ele pode deixar de aplicar a lei em 6 hipóteses. 1, se a lei for inconstitucional, pelos diversos modos. 2, se for uma interpretação conforme, uma verfassung conforme aus, legum que lhe salva a lei. A 3ª, uma nulidade parcial sem redução de texto, uma tae nichtige erkläro ohne norm texto reduzir. A 4ª, uma inconstitucionalidade parcial com redução de texto, a 5ª, uma relação das antigas antinomias, e 6ª, quando um princípio, por exemplo, o princípio da insignificância, afasta, naquele momento, a regra do furto. Enfim, tem 500.000 modos de você explicar isso. Fora dessas 6 hipóteses, deve se candidatar ao parlamento, que não é fácil de se eleger. Eu sou duro nisso, mas democracia se faz com responsabilidade e há que se cumprir a lei. E tem mais as 3, e se necessário for, as 3 hipóteses. O Alexandre Câmara, não sei se está aqui, está amando, ele está ali, podia ter saído rapidamente, entendeu? O Alexandre Câmara aplicou isso numa decisão que eu cito no novo livro, Diálogos com Lênio Streck, e eu acho que acho que está entrando até no dicionário meu, que é uma decisão que o Alexandre aplicou no Rio a partir de um texto meu, mas também com outros, em que o Alexandre faz as 3 perguntas fundamentais, que é a 3ª fase da minha RAC, que é a Resposta Adequada à Constituição. A primeira pergunta é, trata-se de um direito fundamental subjetivamente exigível. 2ª, essa decisão ela pode, nas mesmas condições de temperatura e pressão, pode ser dada a outras pessoas, nas mesmas condições. E 3ª, se eu posso transferir recursos do restante da comunidade para fazer a felicidade daquele sem ferir a isonomia. 95% você consegue evitar decisionismo e discricionariedades, e de cara você afasta ativismo de judicialização. O caso do Alexandre era uma decisão fofa, que tinha sido lá, que o Brasil gosta de fofuras, né? Dar 5 pais para uma criança, não sei como eles preenchem passaporte depois. Não sei, 8 avós, não sei como consegue fazer, mas, enfim, o Brasil gosta dessas coisas. Metade em nome do princípio da afetividade, que é uma coisa fofíssima, quem não é afetivo, ninguém é contra, a amante ganha metade da herança. Afetividade é só com o amante, a titular se lasca, né? Mas tudo bem. E assim se faz, esse é o direito fofo. E o Alexandre pegou uma decisão dessa muito fofa, que... Quem seria contra uma decisão que manda construir uma casa para uma família pobre? Aleluia! Que grande decisão! E o Alexandre simplesmente perguntou, trata-se de um direito fundamental? Sim, a moradia é um direito fundamental. Eu posso dar para as outras pessoas nas mesmas condições? Não, acabou!
Acabou, não tem condições. E são políticas públicas. Aí ele fez a distinção entre ativismo e judicialização. Meus alunos são obrigados a ler esse acordo do Alexandre, que está no texto conjuro que eu fiz e que também está no novo livro Diálogos com Lênio Streck, em que eu respondo 130 perguntas que um juiz e 3 mestrandos e doutorandos fazem a mim. Então, não vou poder desenvolver mais isso aqui, mas com essas perguntas e essas respostas, nós temos 90% de possibilidade de saber se há ativismo ou judicialização. A questão das objeções de consciência, etc., são facilmente, ou compra de ônibus para as crianças, é coisa fofíssima, as crianças não podem ir a pé para o colégio, vai lá a Defensoria Pública ou o Ministério Público, eles disputam os pobres, né, Alexandre? O Hermes... exatamente. Nos próximos 100 anos, eles podem continuar disputando... Isso. Você sabe minha tese, né? Eu escrevi sobre isso. Mas vamos supor, eles ficam disputando os pobres como se os pobres fossem acabar. Vocês são impressionante. Os pobres vão acabar. Esse é meu. Aí, no fundo... Lá no fundo do campo, lá onde eu nasci, na cidade de Giruá, lá as criancinhas estavam sem colégio no fundo. Eu, quando era pequeno, também não tinha colégio. Aí você confundiu o direito à educação, etc., com já o direito fundamental ao transporte. E já mandaram comprar um ônibus, imediatamente já mandou comprar o ônibus, etc., uma confusão. E se tivesse... É impossível. Todo mundo é a favor que compre ônibus para as crianças, mas, por favor, não dá. E são políticas públicas e que não dá para dar todas as crianças do município. Se desse, ok. Mas se desse, não precisava ter entrado com a ação, porque já tinham dado. É o paradoxo do direito. O direito tem limites nesse sentido. No dicionário de hermenêutica, que sai em breve, no verbete resposta, eu trabalho um critério que pode ser útil para afastar respostas incorretas. Além disso, para buscar a resposta correta, eu criei uma outra coisa chamada um critério para afastar respostas incorretas, que separa o joio do trigo imediatamente. Eu uso uma coisa antiga. Eu sou bem antigo, eu sou anterior à Constituição, eu fui recepcionado pela Constituição. Portanto, nem com modulação de efeitos pode me afastar. Então, eu tenho isso. E lá em 83 eu estudei isso já, eu fiz mestrado nessa época, e eu estudei o neopositivismo lógico, a condição semântica de sentido. E vou falar rapidamente, que é um critério que eu estou desenvolvendo, que é a questão da condição semântica de sentido. Quando se diz assim, o enunciado chove lá fora é falso ou verdadeiro? Bom, pode ser falso ou verdadeiro, basta você olhar para fora. Se está chovendo, você diz... porque bota um não na frente e você resolve o problema. Mas se você disser assim, os duendes se apaixonam em maio, pode botar não ou sim? Pode, mas é uma questão poética, porque duendes são empiricamente não verificáveis. Vamos pegar isso nas sentenças e decisões do Brasil. O clamor público, põe não. O que muda? Você tem como verificar o clamor público? Existe um clamorômetro? Quando eu era procurador da minha Câmara, no tribunal, a gente botava o ouvido para fora para ver se a gente ouvia o clamor. O povo, né, clamando. Diz assim, como diz uma juíza no Rio agora, as mulheres são mais aciadas que os homens, por isso que só raspa a cabeça do preso homem. E se eu botar não? Existe uma pesquisa que diz quem é mais aciado ou não? Na Espanha, esse exemplo eu gosto muito do touro de Osborne. A lei das carreteiras diz assim, é proibido colocar outdoors. Aí os malandros da empresa Osborne, que fabricava o conhaque, fabrica o conhaque veterano, aqueles touros enormes, quem viaja na Espanha, deixaram, só apagaram a palavra veterano. E aí foram multados e disputaram em juízo, e não é que o tribunal disse que eles tinham razão, que o touro já não era mais uma propaganda, mas era uma paisagem e era bonito. E se eu botar um não, muda? Não, porque eu não tenho uma teoria geral sobre a beleza do touro. E se eu tivesse, eu teria um problema, porque eu faria uma empresa de lingeries e colocaria
o busto da Gisele Bündchen só não poria que era a Gisele Bündchen, porque o touro sem nada é um touro, se é bonito ou feio, eu não tenho como verificar. Ou seja, o não e o sim fazem a diferença. Eu elimino 60% de decisões com frases vazias que não são verificáveis. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que é possível, sim, você criar critérios para bem decidir. O CPC começou a apontar no 489. Tem essas 3 maneiras e mais essa outra, que isso vai muito mais longe, porque eu não tenho tempo aqui para desenvolver, para falar sobre o que seria, veja que eu estou pulando tudo isso, que é a questão, o azar é meu, porque eu devia ter calculado, portanto, eu tenho que ser punido por isso também, porque eu não cumpri a lei antes e estou tentando, retoricamente, enganar as pessoas para me dar mais 2, 3 minutos. Portanto, eu já devia ser castigado por isso também. Então, aplique-se a fórmula, as afirmações presentes nas decisões, e que nós teremos um modo de afastar arbitrariedades. Por exemplo, decidir conforme o livre convencimento. Decidir conforme meu livre convencimento. E se eu colocar um não? Diga-me, como você afere o que passa, Herbes, na consciência do juiz? Sim ou não? Isso é um critério arbitrário, é como dizer o touro é bonito, a mulher é mais aciada. O direito tem que ter um grau de racionalidade que eu possa demonstrar em determinadas circunstâncias como, não ao modo de chove ou não chove lá fora, mas eu posso dizer que se legítima defesa não se mede milimetricamente, isto é falso ou verdadeiro, dependendo do caso. A água ferve a 100 graus, é falso ou verdadeiro? Se você, claro, depende da limpeza da água e do lugar que está falando. Um professor chegou e disse, água ferve a 100 graus, esta é uma frase verdadeira. Eu levantei com a chaleira e o fogareiro e disse, prof, era São Paulo e a água ferveu a 98. É uma metáfora que eu estou dizendo. Eu posso demonstrar essas coisas. No direito, eu não posso ter um fogareiro, mas eu tenho condições de fazer a especificação, um modo de demonstração linguístico, porque nós somos linguagem e a linguagem é pública e eu não quero saber da sua linguagem privada. Aquilo que você pensa internamente é seu. Eu não quero saber o que você pensa, eu só quero saber o que a estrutura, o que a linguagem pública nos trouxe. Nós já discutimos antes, e não é agora que você vai tentar corrigir. Por isso, como dizia Wittgenstein, não há linguagem privada, a linguagem é pública, ela deve constranger o sujeito, que deve constranger o que vem de dentro, que é a barbárie interior. Por isso eu criei um verbete no novo dicionário chamado constrangimento epistemológico. Nós vivemos em uma quadra delicada da história, estamos entre civilização ou barbárie. Se nós fôssemos dar um título para essa conferência, poderíamos dizer da chikungunya epistêmica ao califado do direito, a opção entre civilização ou barbárie. Eu optaria, obviamente, por levar o direito a sério, com isso eu optaria pela civilização, e dar um salto, isto é, contra o Estado de natureza interpretativa, ou o Estado de natureza hermenêutico, contra o califado, contra tudo isso, e contra o direito Nutella, eu proponho, obviamente, uma espécie de direito de raiz, um direito de raiz que é uma coisa mais prosaica do mundo. O direito nós somos juristas, não somos médicos, não somos filósofos, não somos religiosos, não somos sociólogos, nós somos juristas e vamos trabalhar com isto que nos foi dado, o direito. E o direito importa muito, e é por isso que nós nos importamos com tudo isso. Os rabinos estavam reunidos numa grande... fazendo uma discussão sobre o Talmud, e tinham à disposição um artigo lá, desembargadora, que dizia X,
E 3 rabinos, os mais jovens, que tinham acabado de fazer mestrado e doutorado e usavam o kit carreira jurídica, que é Eterno Hugo Boss e uma chave de um Audi A4, e discutiam. Eles discutiam que era X, e o velho rabino, o Eliezer, dizia, não, é Y. E aí ficaram discutindo semanas, e eles sempre diziam, nós somos maioria e ganhamos. Aí o velho disse, se a minha interpretação estiver correta, aquela árvore vai se mexer. Olharam e a árvore se mexeu. E ele olhou para eles com superioridade, e eles disseram, somos 3, você é 1, nós temos razão. Aí ele disse, se a minha interpretação estiver correta, aquele rio vai mudar de curso. O rio mudou de curso, olhou para ele e disse assim, grande coisa, nós continuamos a achar que a interpretação nossa é a melhor. Aí ele apelou e disse assim, bom, o Talmud é a palavra de Deus, vamos consultá-lo. E Deus estava escutando tudo aquilo ali, largou um palavrão, que Deus também diz palavrão, principalmente do Velho Testamento, e disse, o rabino Eliezer está certo. E aí ele olhou com superioridade para os 3, e os 3 disseram, ótimo, estava 3-1, agora está 3-2. Obrigado.